Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje, nesta quinta-feira, da quinta semana do tempo da Quaresma. Vamos caminhando nessa preparação para a Semana Santa e, claro, e para a Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o Evangelho de hoje, a meditação, leitura e meditação, João 8, 51, 59. Vamos ao texto. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui nós temos um texto, um texto onde que cresce a perseguição, onde Jesus faz essa revelação de quem ele é, mas existe uma resistência muito forte desses grupos líderes, liderança religiosa da época. E esta revelação do Senhor, dando sentido a toda a tradição, dando sentido aos profetas e à lei, mas eles não percebem. E esse enfrentamento aqui é muito forte porque os judeus, os praticantes ali da religião judaica, os líderes religiosos, acusam Jesus de ter um demônio. Mas por quê, Porque justamente estão abalando toda a concepção que eles tinham, toda a segurança das verdades que eles criaram, Como Jesus falou em outro ponto, esqueceis a lei de Deus para cair em tradições meramente humanas, aí para defender a aparência, para ser aplaudidos, para ser acolhidos, para sentar nas melhores mesas, para manter os ritos que vocês criaram, os ritos que deixam para trás a viúva, o órfão, aqueles que mais necessitam, e por aí vai, esquecendo os filhos de Deus, em nome da religião que vocês criaram. Então isso aqui é muito forte. E como eles não querem escutar, eles falam, agora sabemos que tem um demônio. Lembra de outra passagem que fala que esses grupos também acusaram de que Jesus fazia milagres pelo príncipe dos demônios, Beelzebul? Pois é tudo para acusá-lo, para difamar, Mas Jesus fala com autoridade. Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Aqui também tem a promessa, a realização a partir da ressurreição das promessas antigas, que quem crê nele jamais verá a morte.
Quem adere a Jesus Cristo jamais verá a morte. A morte aqui, a gente está falando da morte eterna, né? Não simplesmente da morte física, porque todos nós passaremos pela morte física, mas nós não morreremos no sentido de, lembrando de São Francisco, a morte segunda, né? Que é a morte eterna. Aí essa pergunta, acaso és maior do que nosso pai Abraão? E Jesus vai dizer, sim, sou, né? Vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo, né, quem eu sou. Eu já vos disse, mas vocês não querem acreditar. E vocês caminham na mentira. Se eu disser que eu não conheço ao Pai, sou mentiroso. Como vocês que estão dizendo, né, que conhecem, mas não conhecem. E essa acusação, que é uma realidade, eles não aceitam. Quem é você para falar assim, né? Quem pretende ser? Olha só, quem pretende ser? Jesus não pretende, ele é, né? Não pretende, ele é. E vosso pai exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Então aqui mais uma vez essa consciência, né? Essa consciência que nós caminhamos para Deus. Caminhamos neste processo de vida, já vivendo em Cristo e também em caminho da ressurreição. Aquele já ressuscitou, Jesus Cristo, né? E nós estamos aguardando esse tempo, estamos neste meio, né? Entre a nossa vida aqui e a ressurreição, né? Onde nós vamos estar com Ele definitivamente. E aí vem todas essas acusações, nem sequer tem 50 anos, e vistes Abraão. Aí Jesus vai dizer, em verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, gente, esse texto também trata principalmente do nosso, vamos dizer, da escatologia. Que nome é esse, Frei? Que coisa complicada essa? Não tem nada complicado. Fala do nosso futuro, né? Nos últimos tempos, a nossa espiritualidade, de forma geral, né? Vou falar de forma geral, de muitas igrejas, de muitos grupos, igrejas evangélicas também no meio nosso, se apegou muito a uma espiritualidade do momento. Não estou dizendo que isso não tenha valor. É claro que tenha valor, né? No sentido em que nós precisamos e podemos cuidar de nossa vida, cuidar dos nossos afazeres. A gente sempre pedir a Deus para que nos ajude em tudo isto. Mas todas essas coisas que estão na sociedade, no mundo, tudo que nós fazemos é transitório, porque isso passa. A vida aqui é breve. É como a erva no telhado, as ervas, né? As plantas que crescem no telhado. Quando chove, elas estão bonitas, mas depois vem o sol, seca e morrem. Nós assim somos como essas ervas. Então, se a gente bota a esperança neste mundo, nessas coisas somente, agora presta atenção que a gente não está desvalorizando a nossa vida nesse mundo. A gente quer dar a justa medida, né? Por isso nós falamos em tempo escatológico, né? Nesse tempo oportuno, nessa preparação, não com medo, não é isto, né? Mas caminhar bem com Deus, em família, ou vivendo bem a nossa vida, de casado, de solteiro, de vida religiosa, o estado que você estiver. Viver bem para que cada vez mais já vá despontando em nossa vida esse caminho para a ressurreição. Sim? É assim, não é? Muito bem. Então, nessa certeza que nós caminhamos para isso, vamos terminar a nossa meditação. Que Deus aí te ilumine, que você possa fazer bem essa preparação para a Quaresma. Deus te abençoe e que, se puder contribuir com o canal, então só acessar o link embaixo. Tchau, Deus te abençoe.